Bem, o Futebol Clube do Porto então recebeu a equipa da Roma, a equipa de José Mourinho, num amigável no Algarve. O resultado acaba por ficar por uma bola a uma. A equipa do Porto apresentou-se então com o seu habitual 4-4-2, Diogo Costa na baliza, João Mário mais à direita, centrais Pepe, Mbemba, Manafá à esquerda, Otávio um pouco mais à direita, mas com as diagonais, né, de fora para dentro. Sérgio Oliveira, Bruno Costa, a dupla do meio campo, PP mais à esquerda e depois na frente Taremi e Tony Martínez. Tenho aqui a disponibilidade tática fornecida pelo 0-0. A Roma num 4-2-3-1. 4-2-3-1, linha defensiva, dois médios muito bem posicionais, Darboe e Diarra. São dois médios a fazer quase de tampões de coberturas. Mkhitaryan mais à esquerda, Pellegrini, o capitão, no meio, à direita, Zaniolo e depois na frente o ponta de lança, Dzerko. Falar do momento do Porto, é um jogo sempre de pré-temporada. Nós também procuramos aqui alguns indicadores que nos vão nos dando a nós sobre a forma e o contexto que o Porto se apresentou hoje frente à Roma. Um adversário difícil, é um contexto bastante complicado para um jogo de pré-temporada. Numa primeira parte que eu não gostei tanto da forma de como o Porto jogou, nem tão pouco também a forma de como a Roma jogou, a equipa de José Mourinho. Foi uma primeira parte em que eu vi o Porto a esticar muito o jogo, lances em que formava aquela linha de três em que descia um dos médios, Bruno Costa ou então Sérgio Oliveira, e também vi dinâmicas com Otávio a fazer aquela linha de 3 numa primeira fase de construção, mas depois a não encontrar espaço entre linhas, ou então a não querer furar esse espaço entre linhas que a Roma ia dando, mas espaços reduzidos, muito por causa dos dois médios de cobertura da Roma. E então a parte que eu menos gostei foi um Futebol Clube do Porto a esticar muito o jogo, ou seja, são aquelas dinâmicas em que um dos pontas desce, o caso de Taremi, e depois nas costas a entrar o espanhol Tony Martínez, ou vice-versa, dependia do lado onde o central recebesse a bola, mas muito direcionada no lado direito por parte de Mbemba, e foi essa a parte que eu não gostei deste Futebol Clube do Porto, em que depois usufruía muito ou da velocidade ou de Taremi ou de Tony Martínez, mas depois num jogo claramente de segundas bolas, a tentar depois ganhar a bola dentro do meio campo da Roma. Mas por outro lado, independente da forma de como o Porto se apresentou na primeira parte, certo é que o Porto foi melhor do que a Roma, ou seja, o Porto só não concretizou em golo as oportunidades porque aparece um excelente guarda-redes, e ainda por cima português, de nome Rui Patrício. Ou seja, uma primeira parte que eu não gostei tanto do Futebol Clube do Porto pela forma de como jogou frente à Roma, independentemente do adversário, era a Roma, é uma equipa italiana, e também não gostei da forma da Roma se apresentar, até porque também era um jogo, enquanto o Futebol Clube do Porto esticava muito a bola para as dinâmicas dos pontas de lança, a Roma tinha uma coisa muito interessante, que era quando o jogo estava do lado direito, portanto a Roma pedia para que o Futebol Clube do Porto basculasse muito para o lado da bola, e depois com um passe direto mudava o corredor à bola, em que temos ali 2-3 situações que o lateral esquerdo da Roma foi apanhado em fora de jogo, mas era uma tendência da Roma fazer bascular o jogo para um corredor e depois num passe direto virar o corredor à bola. Duas equipas que se pautavam por essa forma de jogar, e eu não gostei tanto da forma da Roma como da forma do Futebol Clube do Porto. O que é certo é que a Roma teve sorte até porque o Porto podia ter marcado 2-3 golos se não fosse Rui Patrício a anular então estas investidas para golo do Futebol Clube do Porto. Começou a segunda parte e deu para reparar que os primeiros 15 minutos a Roma foi superior à equipa do Futebol Clube do Porto, e curiosamente a Roma vem com outra disponibilidade para a segunda parte, deixou aquele jogo mais esticado na diagonal à procura da basculação do Futebol Clube do Porto e tentar surpreender no corredor contrário, mas notou-se uma Roma a jogar a 1-2 toques e a furar muito o corredor central do Porto, em que o Porto ali pode ter alguns problemas no meio campo a 2, pode ter, porque quando o Porto recebe equipas com contextos, não é, muito mais superiores, o que leva mais a dificuldade, acaba por ter um meio campo a 2, e é importante depois os extremos
terem um papel fundamental e um dos avançados. É importante que o Porto também consiga anular, mas através de uma dinâmica defensiva sem bola. Mas depois o Porto foi ultrapassando esses problemas desses 15 minutos iniciais, prolonga-se até aos 20 minutos, em que o Porto depois foi-se superiorizando em alguns momentos da partida. Certo é que a Roma acaba por marcar o golo numa bola parada defensiva do Futebol Clube do Porto. Pareceu-me haver uma marcação mista, e quando há uma marcação mista, há marcação individual e à zona, e pareceu-me que com Mancini era Bruno Costa o responsável nessa marcação individual, em que o central italiano acaba por fazer o golo. Não sei se há justiça ou injustiça, até porque na primeira parte o Porto, em termos de oportunidades, foi superior à Roma, mas depois o Porto também, através das alterações, foi também aumentando a sua qualidade. E o primeiro apontamento é certamente em Grujic. Grujic é um médio que, quando entrou, sabia os terrenos com que pisava, e era um médio que dava qualidade de passe, não só através do corredor central, como também fazer mudar o corredor à bola. Trocas com PP e Luís Dias. Luís Dias está de regresso, depois de uma Copa América fantástica, está de regresso à equipa do Porto, substituindo o PP no corredor do lado esquerdo. Mas as substituições que o Porto fez na segunda parte deu a entender que do outro lado, no lado do banco, há jogadores que querem provar a Sérgio Conceição que são alternativas, boas alternativas, ou então com capacidade de estar dentro do 11 do Futebol Clube do Porto. E falamos em dois jovens jogadores, porque temos que falar primeiro Chico Conceição. O Francisco é um jogador que mexe, inevitavelmente mexe, através da sua aceleração, velocidade, capacidade de 1 para 1. E depois quero destacar um jogador como o Vitinha. E aqui vou fazer um parênteses. Se no jogo passado nós falámos todos em Bruno Costa, que se apresentava de uma forma incrível, muito melhor daquela de que quando saiu do Futebol Clube do Porto, não é o facto de hoje Bruno Costa ter estado mal naquele lance do gol da Roma que agora fica um jogador inferior, não é? Isto temos que avaliar os jogadores perante o momento da situação e o contexto. Também quero aqui frisar que Vitinha entrou e jogou 10 minutos e acaba por fazer o golo. Mas não é só o golo que define Vitinha, é uma forma de jogar diferenciada dos demais. Até porque não só a concretização de Vitinha, mas como ele constrói a jogada é fantástico. Também com a ajuda de Evanilson, de costas para o jogo, consegue depois dar apoio a Vitinha, mas Vitinha injeta o passe pelo corredor central e depois sim, com o trabalho também de Evanilson, acaba por finalizar. O que eu quero pegar nestes dois exemplos, e fui buscar também Bruno Costa, é que o facto de Vitinha ter entrado muito bem no jogo, não vamos agora fazer com que Vitinha seja o melhor jogador do Porto, porque não é. O Vitinha é um jogador com uma qualidade incrível, está em fase de crescimento, e de crescimento não é a informação, está em fase de crescimento perante aquilo que é a realidade da equipa A do Futebol Clube do Porto, mas claramente que Vitinha tem muita qualidade, e acho que o Porto pode usufruir dessa mesma qualidade que Vitinha tem para oferecer ao seu clube. De resto, foi um bom jogo de pré-temporada. São jogos que nos dão indicadores daquilo e da forma de como as equipas se apresentam em campo. Acaba por dar empate entre duas equipas que, se eu for muito conciso, e eu consigo ver que o Porto, até pelos 96 minutos, teve mais momentos do que aqueles que a Roma teve na tentativa de ganhar o jogo. E depois jogadores à imagem deste Futebol Clube do Porto, que as coisas podem não sair bem tecnicamente e taticamente, mas através daquela capacidade psicológica, os jogadores do Porto depois vão reduzindo certos erros. Aqui uma nota mais negativa, ou então uma nota menos positiva. Acho que o Porto continua a precisar de um lateral esquerdo. Manafá é curto para a posição. Manafá é um jogador que consegue, no processo defensivo, esconder algumas debilidades através da sua velocidade e da sua aceleração, mas depois no processo ofensivo o Porto é uma equipa manca. Porquê? Porque Manafá, e se vocês repararem no jogo de Manafá, quando a bola chegava, as duas recepções, ou recepcionava para trás e dava no apoio, no central, ou recepcionava sempre para dentro. Grande dificuldade de Manafá, através dos seus apoios, fazer correr a bola ou fazer uma recepção orientada para fora.
e o Porto perde muito com o processo ofensivo. Tanto é que há um jogador que é o PP, que ainda se está a habituar ao jogo interior e claramente que é um pedido de Sérgio Conceição para o jogo mais interior, o que faz com que o corredor do Porto, lado esquerdo, esteja completamente disponível para Manafá, mas há uma dificuldade do jogador no lado esquerdo depois acrescentar essa qualidade ao Futebol do Porto. No lado direito, coisas bem diferentes, né? Com João Mário e João Mário hoje, mais uma vez, muito bom, muita qualidade nesse menino, que está a fazer um grande ala direito. Com João Mário mais à direita, com Otávio a vir muito para dentro e depois as diagonais de dentro para fora de Tony Martínez, foi um corredor com mais qualidade daquele que vimos do lado esquerdo. No corredor central, Sérgio Oliveira um pouco abaixo daquilo que pode produzir neste Futebol do Porto, à imagem daquilo que fez a época passada, e o corredor do Porto sentiu-se um bocado fragilizado, porque se Sérgio Oliveira não está bem, Bruno Costa, que precisa sempre de uma boa muleta ao lado, foi dos setores hoje menos positivos da equipa do Futebol Clube do Porto. Linha defensiva, Pepe continua a ser jogador incrível, com os seus 38 anos, ainda consegue fazer coberturas defensivas como um menino de 20 anos, continua jovem para a idade que apresenta, mas no fundo e num aspecto mais global desta equipa do Porto, e dando a minha opinião, eu acho que o Porto precisava de um lateral esquerdo urgentemente, talvez um extremo com essa capacidade de aceleração, até porque PP, Luís e Luís Dias são diferentes de Corona e de Otávio. Portanto, acho que nessa perspectiva, acho que o Porto poderia também buscar um extremo com essas características. Lateral esquerdo é inevitável, e de resto acho que o plantel está formado. Não sei até que ponto o Porto necessitava de mais um ponta de lança, tendo em vista a qualidade que Tony Martínez e Eba Nilsson poderão trazer a esta equipa do Porto. Acho que Fernando Andrade, vamos ver, estamos numa pré-temporada, eu não sei como é que este brasileiro se vai apresentar para esta nova temporada. O Fernando Andrade, que nem entrou hoje, mas no geral acho que o Porto está no bom caminho para começar esta época 21-22, mas com um contexto mais difícil, que foi hoje o jogo da Roma. É lógico que a satisfação do jogo não é idêntico ao último jogo que vi, mas através destas dificuldades, às vezes o mais importante é na correção dos erros que forem aparecendo, para que este Futebol do Porto entre com o pé direito e sendo uma equipa forte para atacar não só o título desejado, como também as provas europeias.